Então, dando continuidade a esse conceito de geração de riqueza, de acúmulo de patrimônio, nós já vimos que isso tem uma relação direta com o seu comportamento de consumo, né? E como você melhora o seu consumo e acumula patrimônio, você tem que fazer um planejamento financeiro que a gente vai estudar mais na frente, certo? Então, hoje, quando você vai ver os ricos, as pessoas que acumulam patrimônio ao longo do tempo, elas têm um poder mental e vivem conforme essa metodologia de acumulação de riqueza e de investimentos. Certo? Então eles entendem que o dinheiro tem um valor no tempo. Eles trabalham com essa preferência temporal. Então você olha hoje o Mark Zuckerberg, ele está trabalhando 12 horas por dia. O Elon Musk ele está trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Esses caras não param de trabalhar. Certo? O período de lazer da vida desses bilionários é muito pequena. Certo? Então esse pessoal está trabalhando cada vez mais para aumentar o seu patrimônio, não necessariamente por uma necessidade patrimonial. Então, às vezes é um estilo da pessoa mesmo gostar de estar envolvido com o trabalho, gostar de fazer essa contribuição aí para a sociedade. Então, acumular riqueza é diferente de ganhar dinheiro, certo? Você vai ver muita gente ganhando dinheiro com bons salários, mas que não consegue acumular riqueza e não tem riqueza. As dívidas são muito maiores do que o capital que ele, o dinheiro que ele ganha, a receita que ele ganha, né? Então, isso foi uma mudança cultural. Se você voltar alguns séculos atrás, você vê que a nobreza tinha um padrão de gastança, né? Isso deu algum problema aí para os nobres, várias revoluções aconteceram por conta disso, mas os pobres, eles tinham qualquer dinheiro que eles pegavam, e aí era na forma de metal, eles guardavam, né? Esse dinheiro e a nobreza gastava. Hoje, esse papel se inverteu. Você vê o rico, a pessoa que tem a mentalidade de geração de riqueza, ele guardando dinheiro, e o pobre não. O pobre hoje, a mentalidade dele, o que ele pegar, ele gasta. Entendeu? Ele tá escravo do consumo. Então, veja, nós precisamos ganhar muito. Quando a gente fala essa ideia de rico, né? A gente viu até um post na aula síncrona que a pessoa falou que rico não é quem ganha 15 mil reais, mas não interessa se você ganha 15, 20. Foi feita uma pesquisa aí, o resultado saiu em 2018, da Gallup, né? Mostrando que um padrão médio de renda aqui no Brasil, claro que esse valor já está desatualizado, seria de 9 mil reais por mês. Acima disso, as pessoas não são mais felizes. Então, na verdade, você tem que encontrar o que realmente te faz feliz. Né? Quando você vê cada vez mais a pessoa atrelando a felicidade dele pelo relógio que ele tem, pelo carro que ele tem, né? Pelo patrimônio que ele montou, então os grandes acumuladores de patrimônio, os grandes bilionários do mercado financeiro, eles não divulgam o patrimônio deles, eles não fazem propaganda do patrimônio dele. Tá certo? Então, essas pessoas é que têm um comportamento de geração de riqueza. Então, isso aqui é uma frase de Mujica. Mujica foi presidente do Uruguai, que ele diz: o verdadeiro pobre é aquele que precisa de muito. Certo? Então, você vai ver ricos andando de forma simples, certo? Consumindo o necessário e gastando dinheiro naquilo que ele percebe que vai trazer retorno para ele futuramente. Então, você vê rico realizando festa, ele realiza a festa para fazer contatos, né? Para fechar contatos, né? Como eu falei, para fechar novos negócios. É assim que o rico trabalha. Então, a mentalidade do rico, a pessoa que tem um perfil, ou então, hoje a pessoa pode ser pobre. Claro que aí tem as escalas, né? Estou botando rico, pobre, para a gente entender essa divisão. A pessoa que tem essa mentalidade de rico é uma questão de tempo. Ele fica rico, a pessoa que tem essa mentalidade. Então, a pessoa que se preocupa em ter receitas maiores que despesas. Então, primeiro eu tenho que entender, poxa, se eu só acumulo patrimônio se eu receber, né, uma certa receita pelo meu trabalho. Então, quanto mais você se qualificar, né, quanto mais você for especializado, quanto mais gerar riqueza o trabalho que você está fazendo, mais você vai ser bem remunerado por isso. Então, o rico, ele está preocupado em fazer essa receita e gastar menos do que o que ganha, certo? O pobre, ele chega que é rico por meio dos bens materiais, né? Ele vê uma pessoa muito bem vestida, com posses, com carro, com relógio, ostentando roupa de marca, e ele acha que aquela pessoa é rica por conta disso. E a gente vai ver que não necessariamente. Então, para você ganhar cada vez mais, você tem que sair da zona do conforto e aceitar risco. O trabalho é um risco, o investimento é um risco. E o rico trabalha dessa forma.
pobre não, ele vai lá, consome o dinheiro, ganha o dinheiro dele, consome tudo que ganha, e aí ele não consegue acumular patrimônio, ele fica refém do que o mercado vai jogar para ele ao longo do tempo, né? De um aumento de salário mínimo, entendeu? Se a inflação aumentou, se não diminuiu, de um programa do governo. Então, você fica ali preso naquele ciclo. É uma forma de corrida dos ratos, mas para lhe manter com um patrimônio praticamente zerado, né? O rico ele está buscando crescimento diariamente. Então, você veja, ó, ele busca esse crescimento, vai correr risco e quer cada vez mais receita mais qualificada, né? Seja fazendo dinheiro trabalhando para ele, ou através da capacitação dele, dos novos investimentos, dos novos projetos que ele faz, né? Nos novos empreendimentos, para gerar essa receita. O rico está procurando como cada vez mais gerar riqueza, né? Então você está olhando, vamos voltar aqui para Warren Buffett, ele todo dia ele lê, ele passa o dia lendo sobre todos os assuntos. Ah, ele tem uma empresa de investimento, o cara é bilionário, então, mas por que é que ele continua estudando? É uma questão de mentalidade. Ah, Jonas, quer dizer que agora eu vou para o mundo de investimentos, eu tenho que estar estudando direto? Não, mas você tem que entender que quanto mais você estuda, quanto mais você se qualifica, quanto mais você se capacita, certo? Mais você vai receber um rendimento melhor pelo seu serviço. E se aí você não levantar o seu padrão de consumo e só aumentar a receita, você consegue juntar esse patrimônio, certo? Então, você vê que o rico, quando ele tem um certo aporte financeiro, ele já está colocando aqui o dinheiro para trabalhar para ele, e o pobre não, está lá na corrida dos ratos, né? Está trabalhando pelo dinheiro e adquire cada vez mais dívidas. O cara faz a dívida e vai trabalhar atrás para poder pagar essa dívida. Esse é que é o grande problema, né? Então, quando a gente pega o Warren Buffett, que eu estou falando dele, um mega investidor americano, era o Charles Munger e o Warren Buffett. Charles Munger morreu ano passado, né? Infelizmente. 99 anos, não atingiu os 100 anos. Mas o Warren Buffett dá algumas dicas, entre diversas que ele dá. Tá certo? Então nunca dependa de uma fonte de renda. Eu estou trabalhando, estou recebendo meu salário regularmente. Se você for demitido. Então, de qualquer forma, se eu for demitido, eu não vou me desesperar. Porque a ideia, quando você já trabalhou, né, essa ideia de finanças pessoais, é que você vai fazer investimentos para criar uma segunda fonte de renda. Certo? Essa segunda fonte de renda vai te dar um conforto para que você, na perda do seu emprego, você tenha como pagar suas contas se você tiver uma segunda fonte de renda. Não necessariamente essa segunda fonte de renda precisa ser igual ao seu salário, mas algo que lhe dê um certo alívio. Tá certo? Então ele diz aqui, ó, se você compra coisas que não precisa, tá aqui as coisas que não precisa, logo você terá que vender coisas das quais precisas. Por exemplo, eu vi uma reportagem faz um bom tempo do indivíduo que comprou um apartamento e ele não conseguia mais pagar as parcelas. E a repórter estava conversando com ele. Dentro da casa dele tinha uma mesa, um notebook e mais nada. Ele já tinha vendido todos os bens dele, todos os móveis, para pagar as parcelas da casa. E o computador ele usava para mandar currículo para ver se arranjava emprego. Quer dizer, ele está fazendo tudo errado. Né? Ele ficou com um bem que gera o maior gasto para ele e se desfez de todos os outros bens dele. Então, essa falta de noção de como trabalhar com dinheiro é que leva a pessoa à ruína, né? Não entender esses impactos financeiros. Então, a ideia do Pax primeiro, ela surge aqui, ó. Não poupe o que restou. Então, gaste o que sobrou após poupar. Então, primeiro, você poupa. Essa é a filosofia do poupe-se primeiro. Quando você receber o seu salário, quando você receber qualquer tipo de remuneração, você vai já destinar uma parte para investimentos e vai tentar viver com o resto do seu capital. E é assim que funciona. A partir de quando, Júnior? A partir de agora. A gente já viu essa questão temporal e vai voltar para ela. Tá certo? Então, na hora de investir, isso aqui já é uma recomendação para quem faz investimentos. Né? Nunca teste a profundidade de um rio com ambos os pés. Não, nunca coloque todo o seu investimento num investimento só. Não coloque todos os ovos numa cesta. E aí vem um detalhe que é o seguinte: ó, honestidade custa caro. Então não espere encontrá-la em pessoas mesquinhas. O que é que ele está dizendo com isso? Quando você encontra um bom profissional, uma pessoa em quem você possa confiar, você pague bem pelo trabalho dela, remunere bem essas pessoas.
Então, a pessoa que está procurando cada vez mais um produto ou um serviço cada vez mais barato e vai negociando, esse profissional vai cedendo para você nesse preço, com certeza ele não é uma pessoa confiável e nem honesta. Basicamente, ele está indo nesse sentido, certo? E essa aqui é uma frase importante, que um homem rico deve deixar aos seus filhos o suficiente para que eles possam fazer o que eles quiserem, mas não que eles não tenham que fazer nada, certo? O maior destruidor de riqueza que eu conheço é o tal do herdeiro. Você vê, até hoje você vê muitas famílias brigando aí por herança, você vê na TV todo dia, quando morre um famoso, fica a briga por herança. Mas pode ficar o valor monetário que for, que herdeiro ele tem uma capacidade de consumir, de corroer essa riqueza fora do comum. Então ele diz a ideia do seguinte: você tem dinheiro suficiente, dê toda a condição possível para os seus filhos fazerem o que eles quiserem, eles se capacitarem da forma que quiserem. E se o cara quiser botar um negócio, você dá dinheiro para ele, ele vai botar o negócio. Mas não necessariamente você entregar a ele pura e simplesmente o dinheiro, para ele se sentir confortável e não querer trabalhar, não querer produzir, não querer evoluir. Isso é uma questão de visão de evolução humana que ele está olhando. Então, continuando aqui os conceitos, vamos entrar em mais conceitos. Né? Entendemos que como é que eu acumulo dinheiro? Através da moeda. Então, o que é moeda? Moeda é um bem que deve ter 3 características básicas. Serve como meio de troca, tá certo? Então, se você chegar hoje aqui no Brasil com a moeda da Venezuela, o bolívar venezuelano, ele não serve como meio de troca. Ninguém aceita esse tipo de moeda. Então, ela tem o nome de moeda, mas não tem a característica de uma moeda. E a moeda, ela tem que ter a característica que dá a ela uma condição de você chamar de moeda. Então, ela deve servir como meio de troca, reserva de valor, certo? Reserva de valor é que você pode trocar qualquer bem por essa moeda e o dinheiro está acumulado ali, porque ela serve como unidade de conta. A unidade de conta é uma condição de que qualquer bem ou serviço, ele pode ter o seu valor estimado por essa moeda. A moeda serve como unidade de conta, ou seja, ela consegue dar valor a todos os bens e serviços do mercado. Renda é uma coisa extremamente simples, né? É o somatório das importâncias dos valores financeiros que você recebe, certo? Seja de remuneração de trabalho, prestação de serviço ou dos seus investimentos financeiros, sua segunda fonte de renda. Né? Mas renda é tudo que você ganha, tudo que você recebe. E consumo, certo? A gente pensa que é uma coisa simples, mas não. Consumo é uma atividade econômica. Então, quando a gente estuda economia, a economia se divide basicamente em 2 grandes partes. Né? Macroeconomia, que são esses dados de PIB, de balança comercial do Brasil, de superávit, que o governo tem decisão. E tem uma segunda parte que é microeconomia, comportamento do consumidor, como essa população, né, se comporta. Tá certo? Então você tem que olhar o seguinte: o que serve para os Estados Unidos não serve para o Brasil. O que serve para o Brasil não vai servir para o Chile, porque as pessoas têm hábitos e consumos, não, hábitos e cultura diferentes, que vão levar a padrões de consumo diferentes. Então você não pode, quando vai aplicar as leis econômicas, entender que a microeconomia tem esse peso. Certo? Então, o que é poupança? Poupança não é que você colocou o dinheiro na caderneta de poupança, é uma parcela de renda que você não destinou ao consumo. A poupança é o que vai gerar vai possibilitar essa geração de riqueza. Então você vai ver aqui, né? Poupança é minha renda menos o consumo. Jonas, eu posso ter um consumo maior do que a renda? Tenho, minha poupança vai ser negativa. O que é que significa poupança negativa? Significa que você não tem capital para investir. Na verdade, você está indo no mercado, pegando capital e pagando juros por isso. Então, uma pessoa que tem o consumo mais alto do que a renda, a poupança dele é negativa. Ou seja, ele está sofrendo com juros. Ou seja, o tempo é inimigo dele. Quanto mais passa o tempo, mais ele tem que trabalhar para pagar essa conta. No entanto, se você está do lado diferente, onde a tua renda é bem maior do que o consumo, está sobrando capital para você fazer poupança. Essa poupança você vai investir, vai gerar uma segunda fonte de renda e aí você ganha dinheiro com o tempo. Todo o problema de finanças pessoais começa nessa equação aqui e vamos destrinchá-la melhor no próximo vídeo.